Começando mais um Prosa Podcast, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Hoje estamos aqui na C4 Automóveis para falar sobre compra e venda de carros seminovos. Estamos aí no mês de dezembro, muitas pessoas nessa época estão trocando, comprando seu automóvel, seja para viagem, para ter um carro mais novo, mais econômico ou até para trabalho. Então, este é o momento de você que nos assiste tirar algumas dúvidas e fazer uma ótima escolha e fazer um bom negócio. O endereço e o contato da C4 Automóveis estarão aqui embaixo no vídeo. Para este assunto, eu recebo o proprietário aqui da empresa, o Marcos Aurélio. Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Prosa Podcast. É um prazer te receber aqui. Tudo bem, o prazer é meu estar aqui, para passar um pouquinho para o cliente como é que está o comércio de automóvel hoje, né? Qual que é o pensamento hoje do lojista da C4 Automóveis com relação à venda de veículo, né? E qual que é a nossa perspectiva aí para esse final de ano e o ano que está se iniciando em 2024. Isso. Quantos anos aí trabalhando com automóveis, Marcos? Olha, no ramo de automóveis, estou já há mais de 20 anos, né, trabalhando com automóveis. E a empresa C4 tem quantos anos? A C4 neste local já está há 16 anos. Legal, né? A gente estava falando em off também a importância das empresas estarem divulgando o seu negócio, pois passa até uma certa credibilidade, né? Tá divulgando os carros, colocando o nome do vendedor, do proprietário, que muitas não fazem. Acho que até por esse medo de estar vendendo carro, às vezes um carro com problema, até para questão de sair de algum rolo futuro, né? Na verdade hoje um dos maiores problemas que a gente tem notado, não somente no comércio de automóveis, mas no comércio em geral, né, é a situação de golpes, né, Isso. tá tendo muito golpe. Então acho que a credibilidade, o tempo de empresa, né, o tempo de empresa no mesmo local, isso passa uma segurança para o cliente, que é o que o cliente, ele almeja hoje, né, ele quer sair da sua casa com o seu dinheiro contado e quer voltar com o seu sonho realizado, né, e saber que aquilo foi concluído, né, que a documentação está ok, o veículo está ok, se ele precisar de um respaldo, de uma assistência, um pós-venda com uma segurança, ele sabe com quem contar. Então, essa que é a preocupação hoje da Sequoia Automóvel. Isso. Uma coisa legal que você falou, né, muitas das pessoas não estão comprando um carro, elas estão realizando um sonho, comprando um sonho. Deve ser bacana, né, você chegar, receber uma família, você sente no olho delas que elas querem aquele produto, aí quando elas realizam aquela compra, é legal para ambos os lados, né, quem está comprando e vocês que estão vendendo. Não é só a venda do carro, é a realização pessoal daquela família. É gratificante saber que a pessoa conseguiu realizar um sonho, porque a gente sabe como é importante você trabalhar, você guardar o teu dinheiro e você investir aquele dinheiro numa coisa que você tanto sonhou, né. Para nós, às vezes, aqui na loja, passa a ser apenas mais uma venda, né, mas aos olhos do cliente, é um sonho que às vezes ele almeja há muitos anos. A gente como vendedor, como lojista, a gente tem que olhar para o cliente dessa forma, né, saber que a gente não está vendendo apenas mais um carro, a gente está realizando um sonho e ele quer para esse sonho que não se torne um pesadelo, Isso, né. verdade. Outro detalhe muito importante é, muitas das vezes o cliente chega na loja, às vezes nem sabe o carro que quer. Aí entra de novo a experiência da loja, do vendedor, de poder auxiliar esse cliente no que às vezes ele não sabe o que quer, mas vocês vão lá e às vezes acabam resolvendo o carro por ele. Também acho que é uma coisa interessante essa leitura de mercado, né. Essa análise do perfil do cliente acontece muito, sabe. As pessoas às vezes chegam aqui e realmente elas não sabem o que elas querem. Então é uma obrigação nossa como vendedor, com a experiência que tem no mercado, de fazer esse filtro, né, com o cliente, fazendo algumas perguntas para ele, né, para ver se realmente aquilo que nós estamos vendendo para ele vai se encaixar dentro do perfil, né. Se ele quer um carro para trabalho, se ele quer um carro que ele vai usar mais dentro da cidade, se ele vai usar mais na estrada, vai ser usado mais numa estrada de chão, numa zona rural. Então, para que fim que ele quer o carro? Então, geralmente, a gente procura encaixar o veículo dentro deste perfil. O cliente depois não se arrepender e usar o veículo durante um período curto de tempo e querer trocar tão cedo.
Antes de vocês, estarem vendendo esse carro para um cliente, quais os cuidados, o seu cuidado de estar comprando esse carro de outro lugar para ser revendido? Então, a nossa maior preocupação hoje está na segurança da compra, né. A maioria dos nossos veículos que são comprados com procedência, geralmente de concessionária, né. Então o que que a gente faz? A gente adquire o veículo da concessionária, que vai emitir uma nota fiscal, vai dar uma segurança de documentação e procedência do carro, né, para que a gente também não faça um investimento errado, né. Porque os golpes existem para o cliente que compra o carro, talvez na internet, esse tipo de situação, mas também existe para nós que somos lojistas, que também somos compradores. Então a gente tem que se cuidar para depois não passar um problema para o cliente. Falando agora do cliente que está nos assistindo e quer comprar ou trocar o seu carro. Dicas básicas para esse cliente na compra do seu carro. O que que ele pode ter os cuidados, se antenar? Aí depende bastante do perfil do cliente. Existe aquele cliente que vai comprar um carro um certo valor em que agrega um valor maior, né, tem aquela pessoa que vai comprar um veículo que agrega um valor mediano, e tem aquela pessoa que quer aquele carro mais baratinho, né. A gente procura trabalhar, geralmente com carros de valor mediano para baixo, né. Tem algum outro carro com valor mais alto aqui no em estoque também, Esse aqui também que, atende. no caso, esse que está no fundo aqui. Isso, seria um veículo mais ou menos desse porte aí também. Então, assim, eu acho que para cada categoria, eu seleciono em 3 categorias. Existem algumas regras. Por exemplo, um carro seminovo, a exigência vai ser maior. O cuidado que o cliente tem que ter também vai ser maior, né, com relação a exigir uma perícia técnica do carro, né, a procedência do carro. Então uma perícia bem completa de repintura, numeração de motor, agregado, procedência do veículo, né, antigos proprietários, manual, chave reserva, isso é importante, né. Ele vai estar levando algo para sua casa que ele sabe que quando ele quiser revender esse carro ou trocar, ele não vai ter nenhuma surpresa. Agora um veículo mais barato, né, um valor mediano, um veículo mais em conta, existe também alguns cuidados, mas também não chega a ser tanto, né, como agregado motor, câmbio, que hoje é uma exigência do Detran, esses são os cuidados que tem que ter, né. Uhum. E na dúvida levar no mecânico de confiança, para que assim ele, né, possa dar a opinião dele, para você depois não ficar na dúvida com relação à parte mecânica. Numa porcentagem aproximada, você sabe dizer se hoje está sendo mais financiado carros, está sendo pago à vista? Tem mais ou menos o que mais sai? Acho que nós estamos vivendo um período em que as taxas de juros não estão assim tão, eh tão chamativas, Estão né, altas? tão altas. Então o que que acontece? Hoje em dia, aqui na minha loja, aqui na C4 Automóveis, a gente consegue ter, assim, ter uma visão com relação à procura, porque nós trabalhamos com carros com valores medianos, né, então a gente não consegue às vezes falar para você assim: "Ó, um carro com valor maior", né, quem sabe a maioria das compras sejam financiadas, né. Mas conosco aqui, a gente tem experimentado com 50% a 50%. Uhum. Então a pessoa a 50% estão comprando à vista, né, geralmente eles têm uma troca, e a diferença eles voltam à vista, ou fazem talvez uma opção no cartão de crédito, né, o cartão hoje é uma boa opção, Uhum. né, para fugir do juro, né, mas muitos ainda têm a opção do banco, que às vezes já são clientes velhos, né, do banco e tem uma taxa especial para ele. Essa parte, falando de financiamento, o chamado score, muitos clientes às vezes vêm procurar, ou está com o nome negativado, ou está com score baixo. Como que vocês orientam esse cliente para ele chegar, para cuidar do nome dele para fazer um financiamento? Porque às vezes ele tem aquele sonho, vem, quando chega na hora do financiamento, não dá certo, né? É, O que que acontece hoje aqui na loja, de exemplo? então o score foi um critério adotado pelas financeiras do período para cá, né, antigamente não existia o score. Hoje o que que é o score? É a tua experiência de crédito no mercado, né. A tua experiência de crédito no mercado você só adquire se você compra coisas a prazo e paga em dia, né. Compra a prazo e paga em dia. Então o teu score, a tendência é aumentar. Agora a pessoa às vezes acha que ela compra sempre à vista, o score dela é sempre bom, né, e não é por aí, né. A pessoa que compra só à vista, ela não tem nem experiência de crédito, porque ela nunca fez um crediário, né, ela sempre pagou à vista. Então quando ela vai resolver comprar um veículo, por exemplo, e o cadastro dela não aprova,
ela fica indignada com isso, né. Acha que é vocês, né? Ela acha que a culpa talvez é do banco, é da loja, Aham, e infelizmente não é, sim. né. É porque realmente o score dela está baixo pelo fato que ela movimenta, o nome dela no mercado, tá. Uhum. A pessoa que compra à vista também ela tem score baixo. Então se tu comprar sempre no prazo, manter teu nome em ordem, pagando sempre a parcela em dia, independente daquilo que você comprar, a tendência é o teu score aumentar e facilitar a aprovação do teu crédito e também melhora a taxa de juros. Entendi. Eu esqueci de perguntar antes, a questão, por lei, qual que é a garantia que uma revenda, uma garagem dá para o cliente na hora da venda? Qual que é a garantia hoje de um carro? Garantia de um carro, a parte mecânica hoje, nossa obrigação perante a lei é 3 meses, 90 dias, né. Motor, câmbio, né, isso é garantia de praxe, né. Qualquer defeito, qualquer coisa que acontecer com o motor, peças internas, motor do câmbio, né, até mesmo parte elétrica, algumas coisas com relação à suspensão, também se for um defeito muito recente, geralmente a gente presta socorro também nessa parte. Então, Uhum. assim, se o carro saiu daqui, estava tudo certinho, né, de repente, de uma hora para outra acontece uma eventualidade, né, não é culpa do lojista, porque às vezes as pessoas pensam que o lojista não fez o preventivo. Então a obrigação nossa como lojista é fazer o preventivo e dar a garantia de 3 meses, né. Uhum. O cliente tem que entender que a garantia só é dada se realmente for feito o serviço junto ao mecânico exclusivo da loja, Em contrato, motor e caixa, é isso? motor e caixa, exatamente. Que é os itens principais. Uhum. Legal. Mais 2 itens importantes que muitas pessoas têm dúvida, o que que seria um carro de repasse? Que normalmente aparece lá, valor do carro tal, valor tal. Carro de repasse, a pessoa olha: "Não, eu não vou comprar esse carro de repasse", mas eles nem sabem o que é um carro de repasse? O carro de repasse seria aquele carro assim, por exemplo, a pessoa tem um carrinho velho lá, e ela sabe que para deixar o carro dela bom, ela vai gastar praticamente o valor do Do carro carro. para reformar. Então o que que ela faz? Ela fala assim: "Não, eu vou numa loja e vou trocar no melhor", né. Se todo lojista ignorar esse cliente, ela nunca vai poder trocar esse carro. Uhum. Agora se o lojista abordar o cliente e falar assim: "Meu querido, nós vamos ficar com o teu carro", por exemplo, carro, valor de mercado R$ 10.000, por exemplo, né, o carro dela tem que gastar R$ 5.000 para deixar bom. Então a gente pega e fala: "Minha querida, nós vamos pegar o teu carro por 5.000, né, e não vamos gastar nada nele, não vamos investir e vamos vender pelos mesmos 5.000". Só que a pessoa que está comprando está ciente que é um carro que precisa de manutenção, precisa de uma pintura, né, lógico, ela está comprando pela metade do preço. Uhum. Então esse carro é o carro de repasse. Não quer dizer que seja um carro que não dê transferência, que a documentação esteja enrolada, não tem nada a ver com isso. É um carro que precisa gastar, né, e a gente deixa isso muito claro e mostra os detalhes na hora que o cliente vem examinar o carro. Nesse caso daí não tem a garantia, né? Nesse caso não, porque nós como a gente já pegou o carro mais em conta, e não fez nada no carro, simplesmente está passando, por isso que se chama repasse. A gente pegou, a gente está repassando, chama Legal, repasse, né, estamos legal, repassando. bacana. E pra gente fechar os carros de leilão, como que funciona essa parte de carros de leilão? Então, o carro de leilão, de um tempo para cá, virou algo assim, eu não vou dizer preconceituoso, né, porque existem várias categorias de leilão, né. Existe aquele carro que foi para o leilão, porque a pessoa não pagou junto ao banco, então o banco recolhe, eles fazem um acordo com o banco, e esse carro para ser comercializado ele precisa passar por um leiloeiro oficial. E existe aquele carro que foi para o leilão, porque ele sofreu um sinistro. O que Uhum. que é um sinistro? Ele foi roubado, ele foi demorado para recuperar, ele foi batido, né, ele passou por uma situação de enchente, né, uma situação muitas regiões têm dado muita enchente. Então assim, esse carro ele consta um sinistro, então a pessoa que perdeu esse carro e foi para o leilão, ela foi indenizada. Então esse carro é um carro problema hoje no mercado, né, é o tipo de carro que eu aqui, pelo menos como lojista, eu não pego, né. É um carro, assim, que já devia ter virado sucata, né, e ter vendido as peças para o comércio e voltou a circular. Então esse carro hoje para nós é um problema, né, mas o carro leilão de banco, né, leilão de financeira, ele vai ter uma depreciação sim, no mercado, porque ainda existe um preconceito com esse tipo de veículo.
existe uma depreciação. Mas o mercado dele, o comércio dele em si, não tem problema nenhum. Ele não tem risco nenhum de você, por exemplo, ser preso por causa de um carro desse. Não, Uhum. entendeu? É um carro que está ok perante ao Detran, perante as leis de trânsito, tá ok. Né? Simplesmente o comércio dele vai ter uma depreciação. Legal. E hoje também, né, Marcos, com tanta informação, com tanto sistema, internet, só a pessoa consultar, se tem dúvida, vai lá, consulta, pede a informação para. Como quando vocês compram um carro, vocês fazem o checklist, é a mesma coisa a pessoa que está comprando. Não vai comprar no escuro, né? Por isso a importância de não comprar, às vezes, de um particular. Compra na revenda e tem toda essa assessoria aí que vocês prestam para essa pessoa. Isso, exatamente. Tanto que tem várias empresas que fazem, né, a perícia do veículo, você pode estar contratando, cotando, pegando uma empresa de confiança, né, e fazendo a perícia técnica para examinar o carro mais detalhadamente também. O cliente tem toda essa liberdade. Outra coisa que eu acho importante, muitas vezes o cliente cobra isso da gente também. A loja, ela vende o veículo, ela não vende o seguro do veículo. Então, assim, se você está querendo comprar um veículo e quer fazer um seguro, antes de fechar qualquer negócio, procure fazer a cotação antes, tá? Porque depois do negócio fechado, comprei esse carro seu aqui, fui fazer a cotação e não deu seguro. Meu querido, às vezes não é culpa do carro, muitas vezes é a política da própria seguradora. Então procure comprar um carro que que ele entre dentro do perfil da seguradora, né? Às vezes o carro não tem culpa nenhuma, às vezes a seguradora simplesmente não faz aquele modelo. Olha aí, pessoal, com certeza aí nesse podcast de hoje, tirando várias dúvidas aí que às vezes muita gente não sabia, nem eu sabia de algumas coisas que você falou. É muito bacana. Marcos, queria agradecer aí por você ter dado essas explicações pra gente. Sucesso para você, Deus Obrigado. abençoe, que venda muitos carros e que nosso 2024 seja abençoado. Amém. Vai ser. Valeu, pessoal. Esse foi o Prosa Podcast dessa semana. Curta, compartilhe o vídeo e até semana que vem com o próximo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.